nós vamos falar um pouquinho sobre palestras motivacionais, relação de consumo. Como você pode melhorar o seu produto, o seu atendimento. Como o consumidor pode tirar vantagem também da relação de consumo. E o nosso convidado é o professor da FGV, Cláudio Tomanini. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Aguardo você. A crise econômica que o Brasil atravessa é uma crise grave e profunda. Especialistas afirmam que será também uma crise duradoura. A verdade é que, além do Brasil, a Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise, a própria China atravessa um período de crise. Como nós, brasileiros, consumidores, devemos nos posicionar perante um período de tanta incerteza? Esse é o momento de utilizar criatividade e inteligência. Criatividade para produzir novas receitas, portanto, produzir uma nova economia. Encontrar outros campos de ação que poderemos gerar novas riquezas para o Brasil e para cada um de nós. E, por outro lado, ser muito exigente onde e como gastar o dinheiro que cada vez será menor. Este é o grande desafio, é como a gente dá um valor de verdade para o dinheiro que de maneira tão suada a gente consegue produzir. Como enfrentar a crise? Este é o tema da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Cláudio Tomanini é professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas dos cursos de Marketing e Vendas. É pós-graduado em Marketing e Comunicação dirigida pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e possui curso de extensão pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Possui mais de 30 anos de atuação em marketing e vendas, durante os quais ocupou o cargo de diretoria e membro do conselho em renomadas instituições. É consultor de marketing e gestão de vendas de grandes empresas, como, por exemplo, a Bayer, Fenabrave, Vivo, Bradesco, Fiat, Axê, Citroën, entre outras. Cláudio Tomanini é autor de diversos livros e já se apresentou para mais de 500 mil de pessoas no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Angola e Estados Unidos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, Twitter, WhatsApp. Agora você pode mandar as suas perguntas e nós vamos encaminhar diretamente para o nosso entrevistado, para o nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o professor Cláudio Tomanini. Ele é professor da Faculdade Getúlio Vargas, palestrante, escritor de livros e vai falar um pouquinho sobre o momento empresarial, sobre o momento que o país vem atravessando, as dificuldades do empresário, do mercado. Professor, foi um prazer receber o senhor aqui. Prazer, meu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a você e a audiência do seu programa. Professor, eu gostaria já de abrir, acho que dá para fechar aqui, por favor. Eu recebi aqui e agradeço, professor, o livro do professor Cláudio Tomanini, Venda Muito Mais. É um dos livros do professor. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse livro e também sobre toda a carreira aqui de sucesso do professor, que é o nosso convidado hoje. Mas, professor, muito obrigado pelo livro. Vamos falar um pouquinho do momento empresarial aí. Como é que o empresário brasileiro se preparou, como se preparou, como ele está enfrentando e o que vem pela frente, qual é o grande desafio aí para o empresário nessa nova fase que o Brasil está passando? Pois bem, eu vou começar você fez a apresentação do meu livro, foi escrito há 2 anos e meio atrás. É um grande best-seller, mas hoje eu deveria mudar o nome dele, se fosse para falar sobre o momento atual. Ao invés de venda muito mais, é como eu vendo, que não é o muito mais hoje. É entender o que nós estamos vivendo. A gente está verificando aí muitos empresários reclamando da situação de país e etc., né? Culpa de governo, aumento de impostos, dificuldade no seu modelo de gestão. Mas o interessante é que durante os últimos 10 anos, pelo menos, nós tivemos uma demanda reprimida. E se vendeu muito. Muitos players, muitos competidores surgiram no mercado, os segmentos em geral cresceram assustadoramente. São Paulo passou a ter um número muito significativo de shopping centers, 75, e chegamos ao ano que vem aí a 77, 78 shoppings. Então era tudo uma beleza. Estava reprimido aquele consumo, né? O camarada nunca tinha conseguido comprar uma TV, uma geladeira, um carro, uma viagem para o exterior, e tudo isso parece que aflorou. E aflorou de uma forma fantástica, né? Assim, com a capacidade de endividamento.
Poxa, eu não posso comprar o carro que custa X, mas eu posso pagar a parcela porque agora está em 60 vezes. E como não tem essa juros, conta, professor? Porque sempre foi uma dúvida para mim. Claro Nunca. Será que ele se preocupava com o preço final ou ele falava, não, isso daqui eu consigo pagar por mês? Já tem pesquisas que grandes revistas já fizeram a publicação em entrevistas com consumidores direto. Ele não tem a noção do bem, do valor total do bem. Depreciação, absolutamente nada disso. Ele diz o seguinte, qual é a capacidade que eu tenho de me endividar? Então, quanto que vai custar essa prestação no meu salário? Tanto, então eu posso. E aí o que ele fazia? Ah, é a geladeira? Então eu posso. Ah, é o fogão? Então eu posso. Ah, mas é o carro? Então eu posso. Claro que na hora que ele somava tudo isso, ele esquecia de um monte de outras coisas. Primeiro que o bem, em algum tempo, ele estava depreciado. Segundo caso do carro, eu tenho que pagar IPVA, né? Não, pera, mas tem que fazer seguro também. Bom, tem que pôr gasolina. Tem que fazer manutenção, né? Vai apertar um pouquinho, mas tudo bem, eu estou com carro zero. É muito bacana, eu estou com carro zero, prosperidade. Eu vou reformar minha casa, por quê? Agora eu posso pagar em 10 parcelas sem juros no cartão e posso chegar a financiar a um juros muito pequenininho, de 1,5, que eu não entendo como é que pode ser juro pequeno, né? Mas é mais ou menos assim que eles pensam, para fazer em 24 meses. E o brasileiro se endividou numa proporção absurda, maior que a capacidade dele efetiva de pagamento. A gente verificou isso com os imóveis. Isso não foi classe C e D só. Não, todos foi todos. a classe B, a classe A, Exato. em vários. A classe A falava o seguinte, peraí, eu vou comprar essa bolsa aqui? Não, eu pego um avião no fim de semana, vou até Nova York e compro a bolsa por $2.000, enquanto querem me vender aqui por 5, 6, 7 mil reais? Não vale a pena. Indo para lá, eu pago a passagem e ainda passei um pouquinho. Muita gente ia fazer compra mensal lá. De roupas, ou bimensal de roupas, ou de eletrônicos. De enxoval é uma coisa absurda. Enxoval ainda hoje, né? Mas é impressionante. É uma coisa absurda. Gente que está lá, passa metade do tempo lá, metade aqui, a gente vê toda hora, né? As futuras mamães, os futuros papais ali, o carrinho cheio de coisa, comprando. Tem pessoas que eu conheço que têm... A esposa está grávida de 2 meses. Onde vocês vão? Não, vamos comprar um enxoval do nenê lá. E o que é paradoxal, né? Porque se nós fizermos hoje a pontuação, isso foi o passado, mas vamos colocar o dinheiro de hoje, grande parte deles não vale a pena. O interessante é que o brasileiro se coloca numa posição de que vale a pena. Não, mesmo assim vale a pena. Não, agora precisa fazer conta, porque muita coisa já não vale. Não, mas mesmo assim vale a pena. Claro, vale a pena porque você vai passear. Tá? Então, essas contas aí não foram feitas. O empresário, por sua vez, e esse daí é o mote do nosso assunto aqui, falou o seguinte, estão comprando, tá uma beleza. Para que eu preciso mudar alguma coisa? Olha lá, então para que eu vou precisar mudar? Para que eu preciso fazer o diferente? Então ele só foi dando continuidade. E a continuidade o que era? Eu negocio melhor agora com o meu fornecedor, e aí eu vou criar também uma identidade com meus cartões de crédito aqui, verificando uma taxa, uma promoção que eles tenham comigo, eles estão me divulgando, eu estou vendendo, está todo mundo feliz. Eu estou trocando meu carro. Para que reformar a loja agora? Está vendendo, então não precisa. Eu vou trocar de casa. Para que eu vou capacitar minha equipe de profissionais? Não precisa, está vendendo, está indo tudo bem. E também, se esse daqui sair, eu contrato outro, não tem problema nenhum. Não, muitos empresários me falavam, não, já estou vendendo tudo que eu produzo, eu não tenho que me preocupar com nada, com publicidade, com redução de custo, porque o que eu tenho eu vendo. E aí muitos falavam até o seguinte, né? Eu dou aula, eu vejo isso dentro da sala de aula. E o planejamento estratégico? Não, planejamento é bobeira, não precisa disso. Esse negócio, enquanto que uns gastam tempo planejando, eu realizo. Eu sou um cara realizador. Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que o Vandré deve chutar absolutamente tudo, né? Que fica muito chateado com a utilização dessa frase para essa ideia. Para esta ideia que dava. E nós não tivemos a capacidade de planejamento. Consumidores ávidos a consumir, até porque o que é dito muito na nossa cultura? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então é melhor eu ter a benéfice classe CDE, mais ou menos pensava assim. Mais ou menos essa linha. Não sei se eu vou ter amanhã, então é melhor eu pagar hoje, porque eu não sei, vão aproveitar a vida. A vida é muito curta para não ser vivida. E se você não puder pagar amanhã, eu entrevistei pessoas que disseram isto para mim. Se não der para pagar, eu não pago. Não pago. Mas e como é que você vai fazer? Eu renegocio a dívida. Mas e o teu nome? Fica sujo muito pouco tempo, logo na sequência. E hoje tem empresas que dão crédito mesmo para quem está com o nome sujo. Só que, lógico, numa taxa de juros absurda, né?
Porque ninguém faz nada de graça. Sim. Mas até então, não estou pensando nisso, e sim na minha capacidade de pagar. Quando começa a diminuir o consumo, começa a aumentar o endividamento dessas pessoas, elas param de comprar. Elas param de comprar, a indústria para de fabricar na velocidade que estava fabricando. Exatamente como aconteceu com a indústria automobilística, que tem os seus estoques absurdos. Mesmo assim, vai travando, né? Mesmo assim, receberam a instrução das matrizes de aumentar o preço. Então, mas é exatamente isso, professor. Como é que... eu não sou um expert na área, mas a gente faz o nosso orçamento, eu já dirigi algumas grandes empresas, e eu não consigo conceber essa história. Se você não está vendendo, mas olha, mês que vem aumenta. Quer dizer, ou tem alguma coisa muito incompetente com a equipe de vendas, ou senão a orientação é dada assim a esmo, porque não tem lógica. Olha, tem muita coisa incompetente com a área comercial, não tenho dúvida alguma. Eu me dediquei a essa atividade durante muito tempo. Quando eu fazia medicina, me disseram, e eu mudei para vendas, me disseram que eu estava louco. Né? Que o cara que trabalha com... Como o cara vai ser um médico, vai trabalhar com vendas? Vendas, até porque vendas é uma atividade para quem não deu certo em nada na vida. Então ele vai ser vendedor. E quanto mais chavequeiro, um 71, tem que enrolão, ter conversa, como fala. Conversa mole, bico doce, como diziam, vai trabalhar com vendas. E durante muito tempo foi isso. Dava técnica de vendas, pergunta aberta, fechada, resumo, e você tinha que ser o conselho de agressivo. Que era como antigamente se vendia as enciclopédias. Quem é um pouco mais antigo deve lembrar disso. Tocava a campainha em casa, Isto. lá, e o cara vendia a enciclopédia, a Barça. A Barça. Agora, paradoxal, nós estamos falando aí de 30, 40 anos atrás. Mas aí pra paradoxal, trás. Você vai no aeroporto de Congonhas, ainda tem gente querendo utilizar a mesma prática da venda de enciclopédia. Embarque ou desembarque? É a abordagem. É embarque. Pois não, então nós temos aqui uma oferta para o senhor. Fosse desembarque, também temos uma oferta aqui para o senhor. Olha, aqui não temos um brinde para o senhor. É um brinde, não queremos cobrar absolutamente nada, o brinde já é seu. E isso aconteceu comigo. Eu, olhando aquilo, eu falei assim, eu quero ver até onde que eles vão. E vale até a pena esse queijo. Peguei, que brinde? Só pode escolher uma mala aqui. Falei, legal, quero aquela ali, ó, aquela azul marinho, gosto da cor. Pois nossa, a mala já é sua. Olha, a única coisa que nós queremos que o senhor faça é o seguinte, o senhor nos dê o seu número de cartão de crédito para documentar, porque o senhor sabe que tem pessoas que não são lícitas, então elas vão querer pegar a segunda mala e não é sempre a mesma pessoa. Eu falei, não, meu cartão de crédito eu não lhe dou, não hipótese alguma. Para que você precisa do cartão de crédito? Não, só para registrar. Falei, anota meu RG. Aí não vai ter duas pessoas com o mesmo RG. Não, sem RG não pode. Aí estava passando um senhor, bastante humilde, conduzido por um funcionário de uma companhia aérea. Eu falei, senhor, mas assim, ele estava com uma trouxinha, com as roupas dele que estavam embrulhadas num plástico. Eu falei, senhor não tem mala? Na frente das meninas. Ele falou, não, senhor, eu vim aqui porque eu vim visitar minha família, eles pagaram a passagem, então eu vim com a minha trouxinha de roupa. Eu falei, que bacana, tal. O senhor vai ganhar um presente meu. Tá vendo essa mala? Ela é sua. O senhor me permite colocar aqui? Abri a mala, coloquei ali dentro e falei, o senhor pode ir. Não, o senhor não pode ir. A mala, o senhor me deu de presente. Não, você acabou de falar que a mala é minha. A mala é minha. O resumo foi tanto aí que eu chamei a Polícia Federal, que tem lá dentro, para dizer que eu estava sendo enganado. E o cara da Polícia Federal começou a dar risada, porque eu conheço ele, começou a dar risada, e ele falou, mas e a mala? Eu falei, já está com aquele senhorzinho, aquele falou, aquele humilde ali? Poxa, faça bom proveito. Mas, minha filha, me conta o que aconteceu aí, por que vocês estão bravos com ele? Resumo da história. Enrolando não vai a lugar algum, de jeito nenhum. E a gente verifica ainda este processo acontecendo em várias situações. Você vai comprar um produto dentro de uma loja, vem o vendedor lhe dizendo, pois não. Eu falei, eu queria ver um calçado, só ver, eu contigo, a tua equipe que está aqui, quantos aqui calçam 37? Eu falo que eu sou, acho que um dos poucos caras que calçam 37 que eu conheço. Aí eu falo pro cara, volta com um monte de caixa, eu vou experimentar o sapato. Eu falei, mas tá grande, olho na caixa, é 38. Ele falou, senhor, só que é forma pequena. Eu falei, mas querido, tá grande o sapato, então só usa palmilha. Eu falei, não vou usar sapato com palmilha. Ele falou, o senhor não usa tamanho único, a meia? Eu falei, eu uso tamanho único. Ele falou, então só põe um algodão na frente que vai ficar confortável. Eu falei, não, querido, eu uso 37. E depois de muito insistir, eu falo, não quero. Ele falou, tá ok. O senhor não quer aproveitar e ver um cinto? O senhor não quer ver um lenço? O senhor não quer ver não sei o quê? Falei, não, obrigado. Tô indo embora, volto.
falou, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vem 37? Ele falou, vem, mas vem pouco. Eu falei, por que não tem? Ah, porque quando chega, vende rápido. Ué, por que não tem mais, então? Eu perguntei eu mesmo. Ué, por que não tem mais? Porque não vende. É aquela história, vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Que era aquele biscoito que teve esse slogan. Sem dúvida. Aí você acha que ele anotou meu nome? Anotou meu telefone para falar, eu já sei o modelo que o senhor gosta, eu vou te ligar, assim que chegar, eu lhe ligo para o senhor vir buscar. Não. Por quê? Na grande maioria, nós temos atendedores. O empresário olha aquilo e não faz absolutamente nada. Ele só diz, minha equipe é ruim. E como alguns dizem, eu não vou treinar minha equipe, porque se eu treinar, ele sai e vai trabalhar na concorrência. Eu falei, então você prefere ter os piores? Eu falei, tem que administrar. E o cara não monitora quantas pessoas entram ali dentro, quantas compram, qual que é a taxa de conversão. Ele não faz nenhum plano de trabalho, não exerce nenhuma linha de comando, a não ser receita, despesa e se teve lucro. Sendo que no varejo, em média, se pratica ponto 3, ponto 4. O que é ponto 3, ponto 4? Eu comprar esse copo por 1 e vender ele por 3 ou 4. 3 ou 4, é 3 ou 4. A regra básica, né? Se eu der 70% e ele custa R$300, eu der 70%, eu ainda assim vendo o produto quase pelo preço que eu paguei. Então, mesmo quando a gente vê liquidação, 50%, 70% e tal, como é que é o critério disto? O empresário não é acostumado a trabalhar por margens menores, como a gente vê em outros países do mundo. Exato, nas grandes economias, sim, o lucro é feito na quantidade da venda e o lucro menor por unidade. Porque eles pensam na venda continuada, que é chamado de lifetime value, né? O valor desse cliente no tempo. Aqui é absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu estou preocupado em fazer a próxima venda, nem a venda que eu acabei de fazer aqui. Agora, isso acontece só com varejo? Não. Na indústria automobilística acontece isso? Na venda de carro? Sim. Sim, é só para eu, você, que está nos escutando, quantas vezes a concessionária voltou a falar contigo para verificar como é que é o teu nível de satisfação, te dar uma garantia de recompra do carro, falar assim, olha, você comprou da minha marca, nada mais justo do que eu te pagar um preço justo pelo teu carro. Muito pelo contrário. Tem um exemplo aqui, claro, de um carro que meu pai comprou de uma montadora aí, estrangeira, e quando ele foi trocar o carro, ele foi dar o dele usado para comprar um da mesma marca. Sabe o que falaram para ele? Nós não recompramos carro da nossa marca. A própria concessionária não recomprava o carro da montadora dela. Provavelmente uma francesa. Uma piada, mas, enfim, né? Parece uma piada. É uma grande piada. Eu fui para trocar meu carro, que tem 15 mil quilômetros, o cara queria me dar metade do valor. Eu falei, mas não, o senhor sabe o que é? O carro já é usado. Eu falei, claro que já é usado, por isso que eu estou querendo comprar o outro novo. Então, aí nós vamos ter que revender esse carro. Eu falei, claro que vai revender, vocês vão fazer estoque. Então, mas aí, não sei o quê, eu acho melhor só anunciar. Anuncia, isso vem aqui que isso pega um pouco mais. Essa preocupação é ganhar, é ganhar, é ganhar. Não é gerir relacionamento para ganho contínuo, é ganhar o máximo numa vez. A venda de imóvel é diferente? Não. É imóvel de 200, 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se vende da mesma forma. Eu vendi um apartamento com o cliente, de criar fidelidade, de criar... E o brasileiro troca de imóvel mais do que o americano. A média, o brasileiro é considerado um cigano. Em média, ele sai do imóvel que ele está em 5 anos. Média geral. Poxa, poder fazer a revenda para alguém em 5 anos, considerando que eu posso, aqui como profissional, vender o imóvel dele e ganhar. E comprar um imóvel para ele e ganhar. Também, lógico. Vai ter uma venda dupla. Não é preocupado. Quem precisa de corretor sabe do que eu estou dizendo. Eu, quando fui vender o meu apartamento, há 1 ano e meio atrás, eu recebia corretor em casa com o cliente. Me ligava, o senhor está vendendo? Tô, com o cliente. E aí ele ia mostrar a casa para o cliente, eu ficava olhando. Na verdade, eu dou uma sacaneada nisso, porque não é brincadeira. Eu quero falar, até onde o cara vai? Ele vai vender o imóvel, vai ganhar 50, 60, 70, 80, 100 mil reais. Ele não teve a preocupação de antes fazer uma ficha, saber quais são as diferenças que tem esse imóvel, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, onde que são os benefícios, como é que é a estrutura, a infraestrutura dele. Ou por onde começar mostrando, né? Qual o ponto que atrai mais o cliente. Aí ele fez assim, aqui é a cozinha, isso aqui é a sala, isso aqui, ali fora está a varanda. A área de serviço fica onde, senhor? Eu falei, não sei, você que está mostrando, velho. Ele falou, o senhor não está interessado em vender? Eu falei, não, acho que quem não está interessado em vender é você. É você. Que não se preparou. Que não se preparou. Mas falei na frente do cliente. Aí o cliente falou assim,
tinha uma churrasqueira aqui. Eu falei, mas eu fiz um lavabo, porque tem aqui, eu fiz isso daqui e tal. Porque a fumaça acaba sendo grande, não me agrada, eu tirei. Aí o corretor, não, mas o senhor pode voltar se o senhor quiser. Eu falei, impossível, porque eu fiz uma infraestrutura aqui que não dá. Não, mas dando um jeitinho dá para voltar. Eu falei, meu querido, sou eu que fiz a infraestrutura. Eu posso garantir que não dá. Mas sempre dá um jeito para as coisas. Se for o que o senhor quiser, eu acho que vai dar. Assim, ele está preocupado no que o cliente está querendo, o que ele está vendendo. E é esse despreparo, no geral, que a gente verifica as empresas trabalhando. Seja no setor automobilístico, que as concessionárias não melhoram o modelo de gestão, não melhoram. E aí você está falando, você está sendo totalitário, está dizendo isso que são em todas. Não, não estão todas. De 100, 90. Não, a grande 95. maioria, sim. E você não está... E o consumidor de um carro ou de um imóvel, ele não está comprando um cacho de banana. Não. Que ele vai comprar aqui, ou depois ele vai precisar comprar de novo lá, o lucro é pequeno. Ele está fazendo, às vezes, um investimento que ele se programou quase que a vida inteira para aquilo. Claro. E o imóvel é a mesma coisa. E você vai comprar a cozinha, é a mesma coisa. Né? Não vai comprar a geladeira, é a mesma coisa. Você entra... Eu sou apaixonado por sua imagem. Apaixonado. Saiu a televisão 4K, que eu fui ver na loja. Falei, que maravilha. Isso é o meu hobby. Cheguei pro cara, falei, nossa, que bacana. Qual a diferença dessa com a outra? Ele falou, não, essa daqui é 4K. Falei, legal. Mas o que ela tem de diferente? Não, ela é melhor. Falei, melhor no quê? A imagem é melhor. Eu parei aí, falei, tá bom, deixa, eu sei o que é. Mas não... Falei, tem entrada para... Quantas entradas de HDMI tem? Ele falou, olha, tem várias. O senhor precisa de quantas? Quer dizer, é o conceito da enrolação. Às vezes, quando eu vou comprar eletrônico, em função da gente trabalhar com televisão também, até minha mulher fala, olha, vai lá você ver tudo e já vê qual que você quer, porque ele não vai saber responder. Minha esposa fala isso para mim, que normalmente eu entro lá e falo, escuta, mas e a entrada aqui? Você tem o VGA ou já tem... Ninguém sabe. Não. Aí ele vai ligar para não sei quem, entrar no site do produto para ver. Quer dizer, é um despreparo por quê? A pessoa sabe que não foi treinada para isso, primeiro. Segundo, é uma rotatividade muito grande. E terceiro, está vendendo de qualquer jeito, então vamos em frente. Mas chega a me assustar isso, porque está o empresário querendo saber como é que ele diminui seus impostos, sua carga tributária. Perfeito, ótimo. Está o empresário querendo saber como é que ele planeja de forma mais estruturada. Ok, ótimo, precisa disso. Está o empresário para saber como é que ele obtém fornecedores com o mesmo padrão de qualidade a um preço menor. Ok, ótimo. Agora, como é que pode eu gastar centenas de milhares de reais para montar uma loja e não me preocupar com quem eu coloco na linha de frente? Como é que eu posso estar preocupado sendo uma montadora, fazendo um carro com um monte de features e não me preocupar, fazendo layout de uma concessionária e não me preocupar com a linha de frente? Como é que eu posso ser um fabricante de televisão, de geladeira, simplesmente vender para o varejo, que é o sell-in, né? E não fazer o sell-out, que é como eles falam, e não me preocupar com a qualidade do pessoal que está na linha de frente? Onde um cara que é gerente de uma loja continua me falando assim, para mim fazer, e atendendo para vender um produto, um bem durável de 40 mil reais, dizendo a nível D, e olha, só vai ter uma perca menor. Exato. Quer dizer, sem a preparação de absolutamente nada. Eu fui comprar um carro recentemente e me falaram que a tecnologia embargada era muito grande. Eu falei, então não vou comprar esse carro. O rapaz ficou me olhando, eu falei, não, então não vou comprar. Você me falou que a tecnologia é embargada, então está sob embargo, eu não posso usar a tecnologia? Não, essa que já falei, não, você quis falar embarcada. Quer dizer, não é que a gente critica, mas a pessoa tem que saber aquilo que ela está passando. Ela não pode, por isso, repetir alguma coisa que ela ouviu e não tem ideia do que é. Não, e não tem a preocupação de estudar, de se orientar. É o meu negócio este. É o melhor investimento que a pessoa pode fazer. É a mesma coisa colocar um cara para gerir aqui no bastidor, que é a tua infraestrutura. Se colocar um cara que não entende absolutamente nada disto, porque a remuneração é um pouco menor do que do outro, que é um bom profissional. Exato. Mas é aquela teoria, né? Se você vai só pelo preço, eu tenho a seguinte teoria. Eu acho que o incompetente, se ele ganhar 1 centavo por ano, ele é caro. Sim. Ele é caro. Porque ele vai acabar te dando prejuízo. Assim como o incompetente motivado, né? Ele começa a fazer porcaria dentro da empresa que não acaba Agora, mais. Quem incentiva, quem ajuda a venda, por mais que ele ganhe, se ele for comissionado, para mim o comissionado nunca é caro. Sim. Porque ele está te trazendo, trazendo para a empresa um rendimento. A empresa tem que fazer um conjunto. Eu acho que é um sistema híbrido hoje que tem que ser vivido. Ele não pode só ganhar a comissão, ele tem que ter um fixo,
porque eu tenho que cobrar alguns resultados específicos dele, eu sei que vai demandar isso, mas eu tenho que mostrar para ele que ele pode ganhar um pouco mais do que isso. Mas a proposta de valor é que precisa ser alterada. Como é que eu trabalho? Eu tenho que entender, desde a estrutura lá do fabril, até a hora que ele é disponibilizado na mão do consumidor. E eu acho que essa lição de casa é que a gente precisa fazer de alguns mercados que são mais maduros, aonde fazem essa lição de casa. Sabem, primeiro, eu tenho que respeitar esse consumidor. Por quê? Porque é lei do consumidor? Não. Porque senão ele não volta. A maior penalidade que o empresário tem não é processo, justiça. Não. É o consumidor não voltar para a loja dele. Não existe penalidade maior do que essa. Mas você sabe que ele não sabe isso porque ele não mede. Ele não sabe quem é cliente, quem não é. Ele não sabe quantos da carteira são recompra de clientes satisfeitos, quantos não são. Absolutamente nada. Uma grande loja de roupa, provavelmente o seu terno, sua gravata, sua camisa, o meu terno pode ser desta loja. Grande. De uma equipe de vendas que está lá há 15, 20 anos. São bem remunerados, são profissionais bons, estão lá. E aí eu perguntei, peraí, tem água? Ele falou, infelizmente não tem. Eu falei, por quê? Não, porque o dono falou que o pessoal fica bebendo demais. Tá. E o cafezinho? Não, ele tirou também. Falou que o cliente ficava aqui com o vendedor batendo papo demais. E ficava tomando. Eu falei, peraí, ele tirou isso para reduzir custo? E vocês? Como nós dependemos disso, o que nós fazemos? Convidamos o cliente para ir tomar um café fora. Eu falei, mas quando você está fazendo isso, você está deixando de ter ele aqui na loja para vender mais alguma coisa para ele. Ou de repente atender uma outra pessoa. Sim. Mas fazer o quê, né? Por quê? Porque não se modernizou. Então tem alguns que crescem, vendem, têm lucro, apesar do cliente. E é isso que nós estamos vendendo nesse mercado. Essa não é uma fase de mudança, temos que inovar, não. Nós temos que nos transformar. Acho que a grande palavra é a transformação. O quanto que nós seremos capazes de transformar. E o interessante é que alguns vão falar o seguinte, tá bom, mas como é que faz isso? Eu digo o seguinte, elefante não voa. Não queira colocar alguém na linha de frente que é elefante, porque você vai precisar de gente que voa. Elefante vai custar caro para você ensinar a voar e não vai aprender a voar. Então, qualifique melhor no recrutamento. Pegue profissionais mais qualificados. E, obviamente, pague melhor por isto. Pague melhor por isso. Ele vai trazer um resultado melhor. Sem dúvida alguma. Recentemente eu vi o livro que já faleceu, ele faleceu faz uns 15 anos, era o dono do Walmart, sabe? Sim. Nos Estados Unidos. E lá tem uma frase emblemática que ele fala, que a única pessoa que pode demitir o presidente da empresa é o consumidor. É o cliente. Ele falou, isso pode demitir qualquer um dentro da empresa. É só ele não voltar. Ou só ele se sentir mal atendido, que ele não voltar, ele vai demitir o presidente mais poderoso, o diretor, o superintendente mais poderoso vai ser demitido. Mas sabe o que me preocupa? Me preocupa que nós estamos vivendo uma coisa que parece terapia de casal. Sabe? A culpa é do outro. Por que o relacionamento está dando errado? Não, porque o outro, tá vendo? Não entende. Ai, não sei o quê. Ela quer que eu mudo, mas ela me conheceu assim. Como é que ela quer que eu mudo? Meu Deus do céu, mudança é um processo de evolução, ser humano. Lógico. Se é darwiniano, se é de Adão e Eva, não vamos entrar no mérito. Mas é um processo evolutivo. O homem chegou aonde que está. Tá aí. Apesar de que o Homo erectus já deve estar batendo lá embaixo. Falou, cara, vamos voltar porque deu tudo errado, né? Do que era o princípio da humanidade. Mas, enfim, é esse o conceito. No entanto, não. Não, a culpa é do outro. A culpa é do outro. E eu vejo o empresário fazendo uma relação desta, como de casamento, com o negócio. Não, a culpa é do governo. A culpa é do governo. Não vamos tirar. A culpa é de ambos. Sem dúvida. Só que se ele for esperar do governo, o governo resolver o problema da indústria ou da empresa dele, primeiro que o governo já falou que não tem nada a curto prazo. A curto prazo é pior, vem mais imposto. Sim. Então, o empresário que for esperar isso daí, ele está perdido. Ele tem que sair inovando, tem que procurar o cliente, tem que reduzir custo, tem que dar um melhor atendimento e tem que fazer a coisa acontecer. Aí sim. A previsão são de 3 anos de negócio ruim, de um país numa condição ruim. Tá, a previsão de dólar, não vai baixar o dólar? Não. Tem previsões aqui, que eu recebo os relatórios, até o ano que vem, final do ano que vem, 4,10, 4,15. Aí este ano, 3,95 a 4. Então vai diminuir. Não, mas outras coisas... Já está alto, não dá para chegar a 8, né? Não dá para chegar a 8. O interessante é o seguinte, qual é a lição de casa que você vai fazer? Como que você vai fazer para vender
mais e melhor, com os recursos que você tem. Como é que você vai fazer num mercado onde que não tem o mesmo número de consumidores que tínhamos no passado, mas tem o mesmo número de competidores? Baixando o preço não é, porque não é isso que está fazendo nós todos comprarmos. O que está fazendo é, quem é a empresa? E quando as empresas falam assim, precisamos agregar valor, para com essa besteira. Eu falo muitas vezes o seguinte, você não tem que colocar valor, é só não tirar. Eu não quero uma loja que me leve no colo, mas que me trate melhor, ou seja, o normal do que seria. Alguém que respeite a mim, no condição de consumidor e de perpetuação. E o pós-venda, né, professor? Que, querendo ou não, ele cria um vínculo com o consumidor. O consumidor se sente bem quando você recebe um telefonema, olha, você comprou nosso produto, você está satisfeito, tem algo que nós possamos fazer para melhorar? Você sabe até que as empresas fazem isso? O problema é que quando você reclama, elas, ok, obrigado, não fazem mais nada com isso. Esse é o grande problema. Sua reclamação vai ser registrada aqui e acabou. Só acabou. Verifica o seguinte, nós estamos hoje trocando de operadora de telefone celular, não porque a outra é melhor, porque nós estamos aborrecidos com a que estávamos. Menos ruim, né? Nós estamos trocando de empresa de internet, não porque a outra é melhor ou que está me dando uma vantagem melhor, não. E chegamos a um estágio de que se eu estou insatisfeito com aquela empresa, sabe o que eu faço? Eu ligo para ela e falo, eu quero cancelar. O cara te manda para um departamento. Olha, por que o senhor quer cancelar? Não, estou pagando 500, está muito caro. Eu cancelei um serviço hoje. Hoje? Hoje. Agora, antes de vir para cá, eu cancelei um serviço. Eu tive que repetir 6 vezes o meu nome e o meu CPF. Até no último eu perdi a paciência e falei, não é possível. É a 5ª transferência que fazem, eu tenho que repetir o meu nome e o meu CPF. E sabe qual foi a reação quando eu falei, o senhor quer cancelar o serviço? Não me perguntaram por quê. Falaram, então tá ok, você vai receber em 24 horas a carta do cancelamento. Quer dizer, é uma falta de compromisso com o consumidor. Mas talvez alguns que estão nos escutando vão entender isso aí. Não, mas a minha empresa faz diferente. A gente manda para uma área onde que a área vai negociar com ele. Que foi o que aconteceu comigo. Aí eles acham que está fazendo certo. Que o certo não é nem o que fizeram contigo e nem o que fizeram comigo. Eu estava pagando 400, eles falaram, então vamos fazer o seguinte, 270 tá bom pro senhor? Eu falei, peraí, e os outros 130? Não, nós temos uma promoção aqui e tal, mas vai acabar isso? Não, agora é daqui para frente tudo. Então você está me dizendo que eu vou usar a mesma coisa que eu usava antes, que eu pagava 400, agora eu vou pagar 270, 130 menos. E se você não reclamasse, continuaria pagando os 400. Peraí, então 130 menos por mês. Por ano, nós estamos falando em R$ 1.500. Eu sou cliente de vocês há 4 anos, então vocês estão falando que vocês me levaram quase R$10.000 corrigido, porque eu não abri a boca. E é assim mesmo. Aí o cara deu risada. Não, senhor, sobre mais alguma coisa, senhor? É essa situação, ao invés de ligar para o cliente e dizer, mas o que fazem aqui? É o que nós estamos vendo hoje dentro do mercado, quando surgem novos competidores que oferecem melhor serviço, o diferenciado, vamos tentar puni-lo. O WhatsApp, as empresas de telefonia estão dizendo que aquilo é um absurdo. Exato. Netflix, as empresas de operadora estão dizendo que aquilo é um absurdo. Uber, táxi. Primeiro que devia ser proibido alguém ter um monte de placa de táxi. Teria que ser uma só. Não, ao invés de entender como competição e eu melhorar o nosso serviço, o meu serviço, ser melhor, ser diferente, vou oferecer a mais. Exato. Não esperar chegar alguém para competir. Aí sabe o que ele fala? Não, vamos criar barreira contra a entrada do competidor, uma barreira legal nisto, para ele não entrar protecionista, ao invés de eu entender como nível de competitividade isto. Então, é isso que nós precisamos aprender. Professor, nosso tempo até já estourou. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui. Queria colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, algum tema que eu não abordei. Por favor, fique à vontade. Não, eu queria até encerrar com uma frase que, habitualmente, eu encerro minhas palestras. É uma frase que tem mais de 100 anos. Tem gente que fala o seguinte, mas você usa sempre essa frase? Eu falei, juro que eu queria mudar, mas eu nunca consigo, porque ela é tão pertinente. Ela diz o seguinte, que toda manhã na África, uma gazela acorda sabendo que terá que correr mais rápido que o leão mais veloz para ela não morrer. Que toda manhã na África, um leão acorda sabendo que terá que correr mais rápido que a gazela mais lenta ou ele vai morrer de fome. Portanto, não faz diferença se você é leão ou gazela. Quando o sol nascer, é melhor começar a correr. E o momento agora é o seguinte, corra, independente se é leão ou gazela, porque senão alguma coisa vai acontecer. Professor, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.